Imagine por um instante, você está diante de uma tela antiga, aquelas de tubo, com um chiado baixo ecoando ao fundo. De repente, surgem dois homens, um com uma ideia ousada, outro com um talento absurdo para transformar código em experiência. E sem perceber, você está testemunhando o nascimento de um dos jogos mais influentes da história da cultura digital. Nada disso começou como um jogo profissional, competitivo ou milionário. Começou como um experimento underground, criado por fãs. E esse é o verdadeiro ponto de virada que ninguém te conta. Tudo começa em 1999, quando a internet ainda parecia uma espécie de faroeste digital. Min Lee, um estudante de ciências da computação, e Jess Cliff, um entusiasta de jogos e edição, decidiram transformar o game Half-Life da Valve em algo completamente diferente, um jogo tático sobre antiterrorismo que aproximasse o jogador de uma realidade que, até então, poucos tinham coragem de simular. Eles criaram Counter-Strike como um mod gratuito, sem imaginar que estavam prestes a redefinir uma era inteira. O que prendia as pessoas? A sensação de urgência, o perigo constante, o silêncio antes de abrir uma porta. Era o tipo de experiência que ultrapassava o virtual e deixava o coração acelerado, como numa situação real. E foi aí que as comunidades cresceram. Pelo mundo inteiro, salas de Lan House lotavam. Reportagens começaram a mostrar adolescentes passando madrugadas batalhando no mapa Dust 2. E de repente, aquele mod feito no quarto ganhou manchetes em jornais de vários países. Em 2000, a Valve, impressionada pela genialidade bruta daqueles jovens, contratou Min Lee e Jess Cliff, e o mod virou jogo oficial, Counter-Strike 1.0. A partir dali, a revolução começou. Surgiram campeonatos amadores, clãs famosos, rivalidades nacionais e internacionais. Jogadores de todo tipo entraram no universo competitivo. E como você bem sabe, quando o mundo real se mistura com o virtual, nascem histórias que atravessam gerações. Com o tempo, versões novas surgiram, 1.3, 1.5, 1.6, cada uma moldando a cultura gamer. Mas o auge inesperado veio anos depois. Counter-Strike Global Offensive, o lendário CSGO, lançado em 2012. A Valve transformou o jogo em um fenômeno não só de jogabilidade, mas também de entretenimento global. Estádios passaram a lotar apenas para ver jogadores apertando teclas num computador. Narradores viraram celebridades. Jogadas épicas entraram para a história, como se fossem gols em Copas do Mundo. E um detalhe pouco falado: o Brasil teve, e ainda tem, um dos papéis mais importantes. Em 2006, quando as redes exibiram reportagens sobre equipes brasileiras destruindo gigantes internacionais, o país entrou de vez no mapa mundial do Counter-Strike. E o que começou em lan houses simples virou carreira profissional para muitos, e inclusive para o famoso professor Fallen, campeão e melhor do mundo, batizado por Gaules, outro fenômeno do CS e streaming. O CSGO ainda trouxe outro fenômeno, o mercado de skins. Algo que parecia apenas cosmético se transformou em um ecossistema milionário, estudado por economistas, analisado em reportagens e até investigado por governos. Tudo porque a Valve entendeu que o jogo não era apenas sobre tiro e estratégia, era também sobre identidade. E a verdade é que mesmo depois de 2 décadas, o jogo continua atual. Jovens, adultos, homens e mulheres entram diariamente nos servidores, recriando a mesma tensão que Min Lee e Jess Cliff imaginaram. É mais que um jogo, é um elo entre gerações. É o ponto em comum entre amigos, pais e filhos, desconhecidos que se tornam parceiros de missão. Mas talvez o que realmente transforma Counter-Strike em um fenômeno não seja sua jogabilidade, sua fama ou seus campeonatos, e sim um fato surpreendente, um fato que quase ninguém sabe. O primeiro servidor público de Counter-Strike da história rodava literalmente dentro do quarto de Min Lee, em um PC velho que travava sempre que ele abria o navegador. Ou seja, o jogo que virou palco de bilionários, campeonatos grandiosos e carreiras internacionais nasceu dentro de um quarto apertado, com acesso à internet precário, rodando em um computador que mal dava conta do recado. E isso nos lembra algo poderoso. Coisas gigantescas que mudam o mundo podem começar pequenas, exatamente como seus sonhos, aí dentro de você.
Se você gostou dessa história e quiser descobrir outras tão fascinantes quanto, lembre-se, inscreva-se agora no canal Apenas Tudo e nos ajude a sair da monotonia do algoritmo bugado dessa amada plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima!